no sleep, no sleep, no sleep. Trying to do my thing, but you always got me in. Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, beleza? Nós acabamos de finalizar um dia cheio de ensaios por aqui, então foram 4 sessões que realizamos aqui em estúdio, de estilos variados. A gente começou por um ensaio de gestante já na parte da manhã, né? Em seguida realizamos um ensaio de metade de curso, né? De uma formanda que está cursando nutrição. Em seguida, eu realizei um ensaio de família junto ao ensaio de posicionamento de imagem. E por último, finalizamos com a sessão de aniversário da Janete. Agora, né, depois de um dia cheio de sessão, é sempre importante a gente atualizar os conteúdos das redes sociais, então a gente separou um tempinho para estar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. Pessoal, lembrando que tudo isso tem lá no Instagram também, tá? Vai estar aí na tela para vocês seguirem. E agora a gente vai fazer conteúdos também lá pro Rios. Isso, e daí a gente separou agora esse tempinho, porque a gente sempre vai guardando muitas ideias, vai guardando para depois, e hoje a gente pensou, não, vamos separar esse tempo para estar produzindo um conteúdo, a gente quer ter essa constância para trazer ainda mais conteúdos para vocês. Tell me however you like. I know that. Para a produção do nosso conteúdo, a gente já deixou tudo organizado, nosso setup de iluminação, e eu quero mostrar um pouquinho para vocês de como que a gente deixou pronto para estar realizando essa produção de conteúdo. Então, aqui no estúdio eu fotografo com flash, mas eu tenho LED, né? A gente precisa ter, às vezes, algumas opções diferentes para estar utilizando durante os ensaios, enfim. Então, a gente está utilizando aqui um LED da Amaran, que é a Amaran 200XS. Então, esse é um LED, assim, de 200 watts, se eu não me engano, né? E a gente está utilizando junto com o Octabox e o grid. Então, o grid ele vai direcionar melhor a luz, a gente vai apagar as luzes do teto para que a gente consiga um ambiente mais escurinho e controlar melhor a iluminação. Vai trazer um efeito bem legal esse posicionamento aqui do LED. Em seguida, né, eu posicionei aqui na lateral também esse meu outro LED que é da Yangnu. Esse LED eu comprei para fazer eventos, então eu utilizo muito para ele me dar um suporte quando eu faço os eventos, mas ele tem a opção RGB, então ele é uma opção muito boa para a gente trabalhar com algumas ideias criativas para produção de conteúdo também, fazer luz de recorte, luz principal, então ele super ajuda. Então eu acabei posicionando ele aqui na lateral para dar aquele recorte de cabelo, um efeito muito bonito. Eu coloquei até a luz laranja, vamos ver se eu vou gostar do laranja, senão eu pretendo mudar de iluminação. A princípio, esse foi nosso setup de iluminação, vou estar mantendo aqui o papel branco, né, mas no vídeo ele vai ficar um pouquinho cinza, né, por conta da distância que a gente vai fazer o vídeo. E no geral seria isso, então acompanhe um pouquinho dos bastidores e de como vai rolar essa produção de conteúdo. Agora esse mocinho está tentando baixar o teleprompter para a gente fazer a criação de conteúdo, mas estamos tendo algumas divergências, não é mesmo? Sim, tudo tem que pagar esse negócio aí, tá louco? Tô zoando. Tá difícil. A gente tem que se virar com o que tem, mas a gente não tem o teleprompter. Não é o teleprompter, eu quero o conteúdo. Que isso? Quero ver coisa com o pessoal aqui. E é assim que fica o resultado do nosso setup de iluminação, né? Uma luz um pouco mais interessante, não é aquela luz tão óbvia de frente, luz branca, né? É legal a gente trazer essa profundidade, esse recorte. Então, esse vai ser o nosso setupzinho de hoje, como eu havia mencionado. Então, a gente vai agora produzir nossos conteúdos e mostrar um pouco dos bastidores. Know that I'm here. I'm here. Come when you want. You know, always pray for you leave. Roupas, normalmente usamos peças monocromáticas, peças com caimento, buscamos linhas elegantes e orgânicas. Situação séria e movimentos intencionais. A proposta era transmitir poder, presença elegante e confiança. Pessoal, então só para mostrar para vocês, esse aqui é o roteirinho que a Juliana estava seguindo. Foi o que eu montei ali para ela. Então, basicamente são 3 estilos de fotografia para gestante, tá? Deixa eu ver se está focando, tá? Então, o primeiro ali foi o minimalista e sofisticado, né? Então, tá aqui algumas referências embaixo ali. Eu até deixei algumas referências para ver se a gente estava falando a mesma língua, para ver se era isso mesmo, né? Aqui embaixo o casual e aqui embaixo o fashion, tá? Então, a gente vai deixar também na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado o link para vocês verem esse conteúdo aqui editado bonitinho lá no Instagram, fechou?
Meu Deus, é meio complicado fazer conteúdo quando a gente não tem teleprompter, né? A gente deixou o roteiro aqui como o Adriano mostrou. Só que é aquela coisa, a gente tem que ler, decorar e falar na hora. Sorte que, como é um vídeo curto, a gente faz bastante cortes, então fica mais dinâmico. A gente consegue decorar por frases. Nossa, mas assim, não é muito legal não. Mas a gente tinha um teleprompter e ele virou pago e a gente não conseguiu utilizar ele, né? E como é para algo assim de criação de conteúdo, a princípio a gente não tem necessidade de ter um programa pago específico para isso. Então a gente dá um jeito decorando. Mas enfim, ficou um conteúdo bem legal, assim. O Adriano vai estar fazendo as edições. E assim é legal porque a gente consegue mostrar um pouco dos conteúdos, né, do trabalho que a gente faz aqui em estúdio. Então o cliente consegue conhecer um pouquinho melhor do nosso estilo, né, das formas que pode estar realizando um ensaio em estúdio, porque muitas vezes as clientes que entram em contato já vêm com uma ideia na cabeça pensando, ensaio em estúdio é fundo branco, é tal roupa, já vem com aquela definição de fotografia de estúdio, mas a verdade é que a gente consegue produzir muita coisa diferente, a gente consegue fazer muita coisa legal. Aqui no estúdio a gente tem acessórios, a gente tem cadeira, tem diversas iluminações, e é isso que vai trazer o diferencial para a foto, sem contar a personalidade da própria cliente, o que conta muito na hora de qualquer produção. Então é tudo isso que vai diversificando cada ensaio. E é isso, né? Queria compartilhar um pouco com vocês desse meu olhar, né? Das sessões fotográficas. Tenho certeza que vocês vão curtir acompanhar mais desses bastidores que a gente pretende trazer por aqui. E assim que sair um sol bem bonito, a gente vai gravar e apresentar o estúdio inteiro para vocês. Já ficou o recado, se vocês ouviram. Ouviram sim.